Olá, vamos conversar sobre estratégia em serviço. Esse tema eu tenho uma preferência muito grande por ele, né? Porque na hora que a gente alinha essa discussão com serviços públicos, vem aquela dúvida: tem estratégia em serviços públicos? Há competição? Então, o nosso objetivo dessa aula de hoje é explicar a classificação estratégica dos serviços, discutir o ambiente competitivo de serviços e apresentar as estratégias genéricas de serviço. Vamos lá. O que é um ambiente competitivo? Né? Como que as organizações públicas se inserem dentro desse ambiente competitivo? O que são estratégias? Quais seriam as estratégias para explicar os serviços públicos? Vamos lá. Vamos começar. Primeiro ponto. Olha, gente, será que no setor público nós podemos dizer que tem competição? É importante a gente pensar. A Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Juiz de Fora, todas prestam o mesmo tipo de serviço, que é um serviço público de educação, muitas vezes em cursos semelhantes. Tem competição? Em que elas competem e como elas competem? Então, aqui a gente está falando de serviços públicos, todos eles públicos, competem entre eles, né? Então, a competição ocorre para a organização, para a universidade, conseguir ter o maior número de estudantes. Outro exemplo, nós temos essas três universidades públicas e federais do estado de Minas Gerais. Nós temos aqui na nossa cidade de Lavras, nós temos a Faculdade do Gama, em Belo Horizonte nós temos várias faculdades, temos a Milton Campo, a PUC, a FUMEC. Existe competição entre as faculdades com as universidades públicas? Então, aí a gente vai ver um outro campo, né? É a competição entre o público e o privado. Então, as organizações, do ponto de vista educacional, elas competem pelos estudantes, né? E aí, o que envolve a competição? A competição envolve uma diferenciação. Como que eu diferencio do meu concorrente? E aí, na hora que a gente traz essa noção da diferenciação, a gente está falando de estratégia. Estratégias são meios, são ações que as organizações realizam a fim de atingir um determinado propósito, um determinado objetivo, uma determinada meta. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Lavras, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas ela realiza anualmente o UFLA de Portas Abertas. Qual que é a estratégia? O que está por trás do UFLA de Portas Abertas? O que está por trás do UFLA de Portas Abertas é abrir a universidade para a comunidade. Na medida que ela abre, ela está captando possíveis alunos, né? A nossa universidade, ela é muito bonita, ela tem avenidas amplas, ela é muito bem cuidada, ela tem excelentes prédios, e às vezes ela não é tão conhecida, por ser localizada numa cidade do interior. E na medida que ela cria toda essa campanha para trazer possíveis estudantes para conhecê-la, esses estudantes podem se sentir motivados em jogar a nota do Enem para a Universidade Federal de Lavras, porque a gente recebe recurso em função do número de estudantes inscritos nos cursos, em função do número de estudantes que realizam todo o curso, que concluem o curso e que recebem um diploma. Então, isso é muito importante. Então, existe sim a estratégia, existe sim a competição dentro do setor público. E aí, que estratégias são essas? Né? Se eu estou abrindo as portas da universidade, isso é uma estratégia de focalização, isso é uma estratégia emergente, isso é uma estratégia deliberada, isso é uma estratégia de liderança em custo ou uma estratégia para se diferenciar dos concorrentes? Então, uma mesma ação pode caracterizar estratégias diferentes, dependendo do contexto e dependendo dos argumentos. Por isso que eu sempre falo com vocês que nessa disciplina, argumentos bem estruturados são as respostas corretas. Não existe um único argumento, mas existe um argumento bem estruturado. E a partir desse argumento, pode ser algo que eu não tinha pensado, pode ser algo que não está escrito nos livros, mas pode vir a ser uma grande possibilidade de entendimento daquela ação. Então, nós vamos discutir nessa videoaula de hoje sobre o ambiente competitivo e estratégias, com foco no setor público. Então,
para a gente começar, a gente vai trazer lá da administração alguns conceitos para a gente entender o que que é estratégia. A estratégia, ela é um fio condutor entre o passado e o presente, ou seja, o que eu fiz e o que eu pretendo fazer. Então, ela vai gerar essa conexão, esse alinhamento. Para Djalma, é uma ligação, é um ajustamento da organização com o seu ambiente. O que, que é o ambiente da organização? São as outras organizações, é o setor público, é o setor privado, é a comunidade. Então, é a ligação, é a conexão. A estratégia é como ela conecta com o ambiente no qual ela está inserida. Vamos entender, então, o ambiente competitivo de serviços. Existem algumas ações, né, que vão fazer com que esse ambiente competitivo, ele ganhe algumas particularidades. A primeira particularidade, né, do ambiente competitivo de serviço está relacionada às poucas barreiras de entrada de competidores. O que que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma facilidade muito grande para novas organizações entrarem no mercado. Por quê? Porque se a gente está falando de serviço, é muito difícil a gente patentear. Então, é muito fácil, por outro lado, a imitação. Então, a universidade, ela gera algum tipo de melhoria no seu serviço, o FMG vai lá e copia, a USP vai e copia, ou se a USP gera, a UFLA vai e copia. Então, a pouca barreira está muito relacionada a essa dificuldade de patentear as invenções que são resultados de serviços, né? Outro ponto está relacionado às oportunidades mínimas para economia de escala, né? Você precisa de muitas pessoas para executar determinado tipo de serviço. Essa oportunidade de economia de escala, né? O que é economia de escala? É você produzir mais no menor custo, com o menor custo possível. E aí, para você produzir mais com menor custo, você precisa de uso de tecnologias, né? Dentro do setor de serviço, como a gente já viu em aulas anteriores, o foco é muito grande na mão de obra, né? Nas pessoas que ofertam esse serviço. Mas a gente também viu em aulas anteriores que, dentro do setor de serviço, em função dessa crescente no que diz respeito aos serviços virtuais, a gente começa a trabalhar com possibilidades de economias de escala. Então, é uma tendência, né, que o setor de serviço começa a desenvolver e adaptar e buscar aprender com o setor produtivo. Um outro elemento do ambiente competitivo diz respeito às flutuações de vendas em função das horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente tem uma demanda muito grande por serviço lá no PSF, 7 horas da manhã, e eu tenho o restante do dia ocioso. O que quer dizer essa ociosidade? Eu vou ter pessoas não procurando esse serviço. Então, qual que é a estratégia? O que nós temos que fazer dentro do ambiente competitivo de serviço? Nós precisamos organizar a oferta desse serviço à comunidade. Então, a gente tenta deslocar a demanda. Ao invés de concentrar todo mundo às 7 horas, eu vou trabalhar com uma agenda e vou ter atendimento às 7, às 8, às 9, às 10, no contraturno, que seria na parte da tarde. Isso faz com que a gente tenha a nossa capacidade máxima sendo ocupada. Uma outra característica diz respeito à desvantagem do tamanho em negociar com os compradores ou os fornecedores. O setor de serviço ele é menor considerado o setor produtivo, né? E ainda mais considerando o setor público. Qual que é a estratégia que a gente tem para a gente ganhar no que diz respeito à negociação? Hoje, dentro do setor público, é muito comum a gente trabalhar com compras públicas compartilhadas. O que é esse conceito? A gente agrega, a gente trabalha coletivamente com outros órgãos e outras instituições a fim de aumentar o volume de compras. E, em função desse aumento, a gente consegue trabalhar com preços mais competitivos. Então, isso a gente consegue transformar essa desvantagem numa vantagem. Um outro ponto é a substituição de produtos. A substituição de produtos é quando você encontra, no caso, serviços
semelhantes. Então, o setor público, nesse momento, pode concorrer com um serviço que está sendo ofertado por outra instituição pública, ele pode concorrer com um serviço que está sendo ofertado pelo mercado privado. E qual que é o impacto, né? Tipo assim, se alguém está recebendo serviço privado e não público, a gente pode entender, nossa, isso é bom, porque está desonerando o Estado. Mas, por outro lado, aquela organização, se a demanda dela cai, ela pode ter comprometimento em termos de faturamento. Outro ponto muito importante também dentro do ambiente competitivo de serviço é a fidelidade dos clientes. Como que a gente fideliza? A gente fideliza na medida em que a gente entende as necessidades dos clientes, a gente entende o que eles esperam por aqueles serviços, a gente fideliza por meio de feedbacks, né? Mesmo que sejam feedbacks negativos, ou na maioria das vezes, o que é até melhor, feedbacks positivos. Isso você gera uma sintonia entre a organização e o cliente, que faz com que ele sempre procure a sua própria organização. Um outro ponto que está relacionado também ao ambiente competitivo é a barreira de saída. A barreira de saída é muito mínima, porque às vezes as organizações elas precisam continuar a existir, principalmente pensando em organizações públicas, né? Aquele serviço é essencial, então, por mais que ele apresente um resultado negativo ou um déficit, a organização precisa existir porque aquele serviço é essencial. Então, fechou essa parte de ambiente competitivo, nós vamos agora tratar das estratégias, né? As estratégias nós vamos tratar pela perspectiva do Porter e do Mitzenberg. Nós vamos trabalhar 3 estratégias do Porter, né, que é a liderança no custo. Qual que é a filosofia da estratégia de liderança em custo? A filosofia da liderança em custo é produzir, ofertar um serviço com um custo mais baixo que os concorrentes. Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso na hora que a gente consegue padronizar um serviço. A gente padroniza pelo uso de tecnologias e pelo uso de procedimentos operacionais padrão. E isso, a estratégia de liderança em custo é buscada por aquele cidadão que valoriza baixo custo, né? Então, ele não está muito preocupado num serviço personalizado, customizado, mas ele quer um serviço rápido, um serviço ágil e que esteja relacionado ao baixo custo. Um outro aspecto, né, que caracteriza a liderança em custo é a redução da interação na prestação dos serviços, na redução dos custos de redes e na operação de serviços online. Então, o que seria um exemplo, né, de estratégia baseada na liderança em custo? A gente pode pensar aí no sistema bancário, por exemplo, o Banco do Brasil. Na medida em que ele desenvolve os aplicativos, ele está padronizando um serviço que era personalizado. Eu precisava ir até o banco, ter um atendimento específico com um atendente, né? Então, isso gera um custo muito alto para o banco. Por outro lado, ele gera para nós um serviço mais personalizado. Na medida em que o Banco do Brasil gera esse aplicativo, eu tenho uma redução, né, na interação entre o prestador e o usuário que está recebendo esse serviço. Ao longo do tempo, você tem uma redução de custo de rede. No primeiro momento, você tem um investimento mais alto. E aí, nesse caso também, né, dos aplicativos, você precisa sempre da internet. Mas você pode pensar, por exemplo, um 0800 por meio de telefone, né, um serviço que vai estar disponível offline, não naquele momento, naquela hora. A gente pode pensar também na liderança em custo no restaurante universitário, né? Dentro do restaurante, na hora que a gente entra ali, a gente tem muitos procedimentos, a gente tem a fila, a gente tem a forma de comprar o crédito para ter o direito de se alimentar, a gente tem a forma como a comida chega ao nosso prato, o que a gente tem liberdade e autonomia para escolher aquilo que vem quantificado já e é ofertado por um atendente específico. A nossa próxima estratégia é a estratégia de diferenciação. Então, o que é a estratégia de diferenciação? Ela é o contrário da liderança em custo. O foco da diferenciação é fazer com que o serviço seja único e seja desejado pelo cidadão, né? Com isso, obtém-se maior lealdade e menor sensibilidade ao preço.
O foco da diferenciação é tornar tangível aquilo que é intangível, ou seja, tornar palpável, tornar concreto, né, algo que no primeiro momento a gente não toca, a gente não pega. Uma outra característica da diferenciação é a personalização do produto padrão. Então, você cria uma customização para gerar uma personalização e fazer com que aquele produto seja diferente. Outro ponto que está relacionado à estratégia de diferenciação é a redução dos riscos percebidos, ou seja, existe uma confiabilidade muito grande na oferta desse serviço. Por outro lado, há uma capacitação em termos de treinamento, porque eu preciso, de fato, oferecer o melhor serviço, e, para tanto, eu preciso de profissionais altamente treinados. Associado à diferenciação, a gente tem um controle muito rígido da qualidade. O que as pessoas estão achando? Elas estão bem satisfeitas? O que o serviço atendeu a necessidade dessas pessoas, né? O que seria um exemplo de estratégia de diferenciação dentro do setor público, né? Apesar de o que eu vou dizer para vocês, é o elefantinho aqui na UFLA, ser um serviço padronizado, ele é fruto de uma estratégia de diferenciação, porque não são todas as universidades que ofertam um transporte interno gratuito aos estudantes. Então, você torna ali torna tangível o que era intangível, ou seja, o estudante ele tinha que, por sua conta, dar um jeito de chegar até o centro do campo. E com o transporte coletivo interno, a universidade permite que isso seja algo concreto, algo palpável. Há também uma personalização, né, de um produto padrão, né, tem o transporte público comum, e ela personaliza por meio de um transporte que é próprio dessa universidade. Não tem, nesse caso, a valorização do treinamento de pessoal, mas você tem ali todo um acompanhamento, inclusive dos guardas, do pessoal ali que fica na guarita principal, no sentido de ofertar esse serviço da melhor maneira ao público-alvo. E aí, por último, nós temos, dentro das estratégias de Porter, a estratégia de focalização. Qual que é a diferença da estratégia de focalização para a estratégia de liderança em custo e diferenciação? É que a focalização, ela ocorre em custo ou em diferenciação, da mesma forma que acontece as outras duas. A diferença é que aqui você está focando o seu público. É um público restrito, né? Não é o mercado amplo. Então, ela segmenta muito bem que parte desse público vai ser atendido e vai ser beneficiado, dentro dos mesmos parâmetros que eu já expliquei anteriormente. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente tem as estratégias deliberadas e emergentes de Mitzenberg. Essas estratégias eu gosto muito de trabalhar porque elas são fáceis de serem compreendidas. A estratégia deliberada é aquela que é planejada, aquela que foi previamente pensada, aquela que foi prevista. Então, dentro do setor público, a gente faz as estratégias deliberadas quase 6 meses antes da ação de fato acontecer. Então, você planeja lá em agosto, setembro do ano anterior, para as ações acontecerem ao longo do próximo ano. Muitas delas acontecem, só que às vezes, em função de alguma modificação de contexto, a gente precisa criar estratégias emergentes, né? As estratégias emergentes são aquelas que não são planejadas, são aquelas que precisaram ser inseridas em função das circunstâncias. Então, acho que, assim, nesse ano de 2020, é bastante característico e bastante forte a gente trabalhar com estratégias emergentes em função da pandemia, né? Então, pensando na educação pública da UFLA, no que diz respeito ao ensino presencial, foi preciso criar estratégias emergentes, ou seja, readaptar, flexibilizar, mudar. E aí criou-se o ensino remoto, né? E o que era a estratégia deliberada? A estratégia deliberada era que o ano ia começar em março, ia terminar em junho, e íamos conseguir realizar todas as ações, visitas técnicas, aulas, simpósios, congressos, mas em função de um contexto
foi necessário rever toda essa estratégia. Pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula de estratégia e de competição. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem no fórum de dúvidas. Tem uma atividade complementar para essa aula, né, avaliativa. Sugiro fortemente que vocês leiam o material complementar e bons estudos.